Está reunido o Conselho Consultivo desta quarta-feira, dia 17 de novembro. Contamos com o comentário de Diamantino Marques e também com Amândio Antunes. Agradeço aos dois a vossa presença neste Conselho Consultivo. Doutor, por estes dias parece que é inevitável, pelo menos para já, a Irlanda recorrer à ajuda externa e depois Portugal. O que é que poderá acontecer? Amândio Antunes, esta situação causa sobretudo em quem está à frente de uma empresa em que quer tomar opções de investimento, de corte, de seja do que for, de gerir basicamente a sua empresa, de trabalhar num cenário que é de uma imprevisibilidade diária. Como é que alguém consegue trabalhar neste cenário? Ora bem, as empresas portuguesas, penso que no meio disto tudo é quem tem revelado alguma maturidade e alguma profissionalismo, porque mesmo com a conjuntura caótica que vivemos, não é, tem revelado crescimento, a grande parte delas, tem revelado o aumento das exportações, tem revelado um crescimento de lucros, portanto foram revelados recentemente alguns resultados de algumas empresas portuguesas e elas estão acima deste clima e deste panorama que se caracteriza a economia portuguesa. Mas olha, obviamente que elas também levam com o reflexo da situação. E a atual situação política e económica do país dificulta, é mais um entrave às dificuldades que o mercado coloca. Portanto, para além das dificuldades do mercado, as empresas têm que saber viver com essas dificuldades adicionais. E essas dificuldades apareceram por uma questão que eu acho que está na gênese de tudo isto, que é a questão da credibilidade. Ou seja, o nosso país perdeu credibilidade, a nossa classe política perdeu credibilidade por motivos vários, que não são só do presente, já são de algum passado, mas que passam pelas declarações políticas, por exemplo, inoportunas, que passam pelo orçamento versus execução. Vejamos, 2009, o orçamento previa um déficit de 3,9, acabámos com um déficit de 9,3. Ou seja, foi aqui quase a mesma coisa. Foi aqui apenas um troque de dígitos, não é? O país navega sem rumo, sem estratégia, ou seja, nós não temos um plano a médio e longo prazo. Nós definitivamente, uma vez por todas, devíamos entrar na orçamentação multianual. Não faz sentido um país ser gerido como é gerida a mercearia, com base nos impulsos diários da economia e com base nos impulsos diários das receitas e das despesas que ocorrem ao nível da execução orçamental. Depois vivemos uma realidade, e a realidade é crua e é difícil. Para mim, a maior dificuldade que o país apresenta neste momento é a ausência de crescimento de uma forma que vem sustentada, ou seja, de uma forma que vem de há muito tempo. Nós não crescemos, nos últimos 10 anos não crescemos. Não nos aproximámos minimamente, antes pelo contrário, afastámos-nos da média da União Europeia. E os próximos 10 anos não vislumbram melhores dias. E não havendo crescimento não há emprego, não havendo emprego não há riqueza, não havendo riqueza somos pobres, temos que pedir esmola, não é? E por isso é que a situação em que o país está colocado neste momento e com o default da Irlanda, o nosso país não vai ter os focos todos virados para aqui. E isso vai agravar ainda mais a situação. Mas essa situação, a União Europeia até pode com ela, não é? A União Europeia até consegue, a Irlanda e Portugal até conseguem controlar as coisas. Não é? Claro. O efeito de contaminação da Espanha é lógico. Porquê? Porque é o principal mercado português. Portanto, o principal mercado das exportações portuguesas é a Espanha. Há uma grande interação entre a economia espanhola e a economia portuguesa. A nossa dívida está tomada, na sua grande parte, por bancos espanhóis. Portanto, há aqui uma interação das duas economias, o que é preocupante. Porque se o problema se cingisse à Irlanda e a Portugal, as coisas penso que eram facilmente geríveis para a União Europeia. O problema coloca-se é quando isto pode arrastar a Espanha ou outros países com uma dimensão completamente diferente, o que vai colocar em causa não só o país, mas a própria União Europeia e o sistema monetário europeu. Amândio Antunes falava desta questão
nacional, mas aumentando, digamos, o nosso raio de ação e olhando um pouco para a Europa e falando dos políticos dos outros países. Neste momento a União Europeia não tem orçamento, ninguém se entende relativamente ao orçamento para 2011. Portugal, apesar de tudo, já tem um orçamento para 2011. Os políticos todos os dias têm declarações diferentes. Não há aqui também, para além da questão nacional, não há aqui uma verdadeira falta de rumo europeia. Parece que não há nenhum líder europeu que saiba aquilo que quer ou que consiga impor a sua voz neste contexto. Sim, há uma falta de rumo e uma falta de liderança. Mas isto também acontece por um motivo alheio à União Europeia. A União Europeia tem muita culpa. A forma como está organizada, a forma como está, portanto, os diferentes áreas de governação da União Europeia. Penso que é um modelo que deve ser equacionado e deve ser revisto. Mas há uma razão externa à União Europeia que também provoca isso. Nas crises anteriores, nas grandes crises, a União Europeia teve sempre o suporte da economia americana e do governo americano, porque que estava em crescimento, que estava num ciclo diferente. Normalmente o ciclo americano era um ciclo diferente do ciclo europeu. E hoje ela própria hoje não é assim. Hoje há uma coincidência de ciclos de recessão e isso é que coloca o problema mais grave para a União Europeia, porque a União Europeia, quando saiu da Segunda Guerra Mundial, estava de rastros, né? E recuperou, mas veio o Plano Marshall, né? Portanto, veio o dinheiro americano que ajudou a que isto se recompusesse. Nas crises anteriores aconteceu o mesmo. Os Estados Unidos, ou através da desvalorização da moeda, ou através de outras políticas governamentais americanas, iam ajudando diretamente a União Europeia. Atualmente, os Estados Unidos não têm margem de manobra. Também. E, portanto, o problema aí agrava-se mais para a União Europeia. Sr. Armando Antunes, o que é que lhe parece esta decisão? Eu tenho algum receio da oportunidade e do anúncio, do momento do anúncio desta operação. Porque, face à conjuntura que vivemos e à situação que neste momento pressiona o país, esta operação pode ser entendida de outra maneira. Pode ter outra interpretação. Nós já falámos aqui em semanas anteriores que a Caixa tem sido um bocado o saco dos problemas, não é? E tem encaixado, portanto, muitos problemas, nomeadamente problemas do BPN. E o momento em que é revelada essa operação, penso que não é o adequado. Porque isto pode transparecer para o mercado uma fragilidade da própria Caixa. Que a Caixa precisa de dinheiro rapidamente. A Caixa precisa de equilibrar as suas contas, precisa de capital. E isso acho que é mais um problema em cima de muitos outros que já temos. Ou seja, para além do problema que nós temos do crescimento e do déficit, podemos ter mais um problema, que é o problema da Irlanda, que é o problema do controle do equilíbrio dos bancos. E, portanto, eu faço votos para que o caminho não seja esse, não é? E que haja algum cuidado na gestão dessa operação. Exatamente, isso de acordo. Tem que haver muito cuidado, porque se não houver, se nós verificarmos situações como as que se têm verificado na parte política, acho que vai ser o descalabro. Portanto, tem que haver alguma contenção, alguma ponderação na forma como se apresenta e na forma como se realiza a operação. Não deixando transparecer para o mercado as fragilidades, caso mesmo elas existam, não é? Porque fragilidades, penso que hoje em dia poderia ser prejudicial para todo o sistema financeiro. Sem dúvida, sem dúvida. E isso só era mais um problema para resolver. Não é? Dr. Armando Antunes, agradeço a vossa presença neste Conselho Consultivo de quarta-feira, que regressa amanhã, depois a terminar o Primeira Hora. O Primeira Hora desta quarta-feira termina também aqui. Regressamos amanhã, pontualmente às 8 horas da manhã. Até lá, aproveite este dia.